Olá pessoal, estamos começando mais um programa Fórum aqui do estúdio da TV Unesp em Bauru para toda a cidade e também via internet. Olá, seja bem-vindo ao espaço de entrevistas da TV Unesp. Nessa época do ano, para onde quer que você olhe, ele está lá, você vê um Papai Noel. Eles estão em todos os lugares, nas lojas, nos shoppings, na televisão. Esse velhinho bondoso de barba e gorro vermelho é um dos símbolos responsáveis por esse clima de Natal tão presente na cultura brasileira. Para falar sobre cultura e os mitos natalinos, recebemos o historiador e cientista social Cláudio Bertoli Filho. Bertoli, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Você ajuda a fazer o fórum. Participe acessando o nosso site e acompanhando as nossas atualizações no Twitter e também no Facebook. De brasileiro, Papai Noel tem muito pouco. O mito do bom velhinho, que leva presente para as crianças bem comportadas na noite de Natal, tem uma origem lendária. Muitas pessoas enxergam uma certa referência à história de São Nicolau, que dava dinheiro aos necessitados. Isso lá no século IV. Mas a imagem atual do Papai Noel ganhou projeção graças a um livro e a um comercial de refrigerante. Bertoli, por que o Papai Noel ele tem essa presença, ele está tão enraizado na nossa cultura, a exemplo de diversos países também? Bom, na verdade nós temos aí um processo que é um processo global de aceitação e imposição, por outro lado, de um determinado personagem. O Papai Noel foi um personagem criado no decorrer da história, com muitas transformações, até que ele se cristalizou a partir de uma propaganda, também em escala mundial, que é da Coca-Cola, que ele ganhou todos os traços que ele tem até hoje. O poder dessa propaganda, dessa imagem vendida de Papai Noel é tão forte e reiterado anualmente que nós não encontramos possibilidades, eu não digo só no Brasil, mas em praticamente todos os países do mundo nós temos o mesmo personagem, mesmo em países que não são católicos. Até já aproveitando esse gancho, Bertoli, a gente deu uma pesquisada na internet e nós achamos sites de vários países que trazem essa figura do Papai Noel. A gente tem aqui um site da Dinamarca com a imagem do Papai Noel, temos o site de Portugal, um site de português com também a imagem do Papai Noel. A gente percebe que de um país para o outro acaba mudando o nome do Papai Noel porque se adapta ao idioma, mas a imagem é sempre parecida, é vermelho, é um bom velhinho, ele tem barba, ele leva um saco de presente nas costas. Por que a imagem do Papai Noel não se contaminou por elementos dessas culturas locais? Pelo o que eu já disse, o poder da propaganda. E ele tem uma série de apelativos, gorducho, rotundo, que agrada, que sensibiliza, que se fala muito que o rotundo é coisa de criança. Então, todas as crianças elas são gordinhas, arredondadas, os personagens, lá o Pato Donald, todo redondinho. Então, ele cria uma dimensão de sensibilidade, né, e que não se altera em nada. Poderia, por exemplo, pensar em alterar as cores da roupa, que lá no século XIX você tinha Papai Noel mais ou menos já criado nesse sentido que nós temos hoje, mas vestido de azul, vestido de verde, ele desapareceu. E qual foi o crivo que levou à predominância desse nosso Papai Noel? A propaganda. No Brasil a gente tem, volta e meia a gente observa alguém que tenta tropicalizar o Papai Noel, né? Ele tá de bermuda, ele tá de chinelo, para aproveitar esse clima quente nosso que não condiz com aquela roupa pesada que ele usa. Mas essas imagens não pegam, né? Acabam não pegando. O número de Papai Noéis que desmaiam, né, durante as celebrações, porque a roupa é totalmente desfavorável ao nosso clima, né? A única coisa que houve uma adaptação, não só no Brasil, mas também no exterior, é agora o Papai Noel chegando de helicóptero. Eu estava num shopping nesse fim de semana, não aqui em Bauru, em outra cidade, e um som do shopping se convocando todo mundo a receber o Papai Noel, que estava chegando de helicóptero. Para o sociólogo e filósofo Roland Barthes, muito famoso, né? Um mito é mais do que objeto, conceito ou uma ideia. Ele é um modo de significação, uma forma. Papai Noel se encaixa exatamente nessas características, Bertoli, mas com que outros mitos nós convivemos atualmente e muitas vezes nem nos damos conta? Bom, a primeira coisa que precisamos dizer é que o mundo contemporâneo criou a ideia de que não existem mais mitos. Na verdade, o homem
ele é, ao mesmo tempo, um ser racional, que calcula, e também ele é um ser que fantasia, que imagina. Isso quer dizer, o homem é um produtor contínuo de mitos. A maior parte dos mitos que nós temos são mitos antigos, que são renovados, são reformados. Um mito típico de toda a sociedade ainda é o mito de Adão e Eva. Então, rapidamente mostrando alguns elementos. O homem, elemento preponderante. Deus fez Adão, a sua imagem e semelhança. A Eva, ela é, vamos dizer, um ser secundário. Não foi feita a imagem de Deus, mas a costela de Adão. Ok. O casal está no paraíso. Quem que comete o erro? A mulher, é Eva. O homem paga pelo erro, inclusive, da esposa, quando são Adão e Eva expulsos do paraíso. Então, toda essa ideia do homem racional, a mulher emocional. O homem resolve as coisas, a mulher, ela cria problemas, que está presente e reiterado na maior parte dos filmes de Hollywood, por exemplo. Só mais recentemente, eu sempre dou um exemplo, James Bond. Sempre as mulheres que quiseram ajudá-lo acabavam criando problemas, em vez de bater no bandido, batia nele. Muitas Só morrem. mais recentemente, morrem por amor, elas são passionais. E o James Bond é o racional. Só mais recentemente, nos últimos episódios da série de James Bond, que nós vemos uma mulher atuando, vamos dizer, com a mesma intensidade que o homem. Isto é, todo movimento feminista também tem o sentido de anular ou pelo menos minimizar um mito muito presente na nossa cultura. Agora, Bertolli, popularmente, no uso assim, cotidiano, o termo mito foi incorporado a pessoas célebres, né? Celebridades, pessoas com grandes feitos. Ayrton Senna é um mito, Pelé é um mito, Maradona. Como que é a diferença aí entre esse uso do termo mito? No sentido antropológico do termo, o mito é uma fala, é uma história. E essa história ela tem que ter uma função social, uma história exemplar. Ela serve para orientar os homens em suas atividades, em o que se chama suas intrigas, suas questões cotidianas. Quando a gente fala, por exemplo, Papai Noel é um mito, nós estamos dizendo, ele coloca ordem em algumas coisas. Do tipo, ele foi imaginado como bom velhinho que vai presentear as crianças que se comportaram bem. Se nós pegarmos no século XIX ainda, as crianças que se comportavam mal, ele dava um presente. O quê? Carvão. Para a criança boazinha, veja, é uma forma de controle. Nós temos também toda a ideia que o Papai Noel, ele, como o elemento central de um mito, ele produz um rito. Qual é esse rito? Todo mito, que é a história, tem um rito, uma série de celebrações. Harmonizar os homens. Mostrar que existe um amor coletivo. Então, e é naquele momento, muitas pessoas não expressam seus sentimentos verdadeiros ou falsos no decorrer do ano. Mas lá no final do ano, eu tenho que me mostrar sensível. Tá? E em terceiro lugar, esse mito, ele tem uma função de preservar o que nós entendemos como sendo infância. Só a criança acredita em Papai Noel. Das etapas de transição da infância para a pré-adolescência é exatamente quando o indivíduo começa a desconfiar que Papai Noel exista. Então você tem aí dentro do mito um projeto de negociação entre adultos e crianças. Claro que esse mito foi aproveitado economicamente. Então, hoje, sobretudo, Papai Noel representa o quê? Troca de presentes. Vamos até falar sobre isso também. E eu deixo uma sugestão às famílias, né, aos pais, que deixe os seus filhos acreditar em Papai Noel até um pouco mais. E cada família tem condições de dosar, de avaliar qual é o melhor momento, né, de conversar com as crianças sobre isso. Mas que deixe as crianças um pouco mais acreditar no bom velhinho. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouco. Fique ligado, até já. Estamos de volta com o Fórum neste segundo bloco para falar mais sobre mitos natalinos e outros também. E recebemos o professor Cláudio Bertolli Filho. Nós temos falado sobre Natal desde o começo do programa, mas o que será que as pessoas pensam dessa data comemorativa? Nós fomos às ruas saber a opinião do público bauruense. Olha, nos tempos atuais é comércio.
tudo se tornou um comércio. Mas para mim ainda é a data do nascimento de Jesus. O Papai Noel não está com nada, é uma fraude, porque ele toma o lugar daquele que fez tudo por nós. Só se fala nele, as crianças e tudo mais. É só no Papai Noel, é filmes de Papai Noel, etc, etc, etc. Isso daí enche. A gente percebe, Bertolli, pela opinião das pessoas, de que eles já tem bastante gente até com uma implicância muito forte sobre o Papai Noel e como ele se apoderou dessa época do ano. O Papai Noel, de alguma forma, ele abafa o espírito de Natal, ele abafa essa data comemorativa? Vejam, o Natal ele é pensado também como um território de disputa entre Papai Noel e o menino Jesus. Se no primeiro momento da história do catolicismo romano, esse período, 25 de dezembro, era dedicado a cultuar ou a celebrar o nascimento de Jesus Cristo, pouco a pouco, no decorrer desses 2000 anos que já se passaram, nós vamos ver que vai ganhando predominância o Papai Noel. Então, de um lado, o Papai Noel significando a solidariedade entre os homens, significando a troca de presentes, e do outro, todo, vamos dizer, o fundamento do catolicismo romano, o nascimento de Jesus Cristo. Efetivamente, nós vemos o quê? Um conflito nessa... quem ganha mais destaque nessa celebração natalina. Gostaria de lembrar que em 1951, na França, os próprios cristãos, os próprios católicos romanos, queimaram um boneco do Papai Noel na porta da igreja para lembrar que muito mais importante que Papai Noel é a comunhão cristã que deve ser celebrada no dia 25. O que mostra pra gente que esse conflito já da igreja com a figura do Papai Noel também não é uma coisa recente, já tem uma... Não é recente. E que lembra, inclusive, a malhação de Judas, né? Uma malhação de Judas, exatamente. Que é uma figura bíblica. Agora, nós temos o mito como uma explicação de fenômenos que ocorrem baseados na oralidade, que atravessam gerações e gerações, são passados adiante. Mas, atualmente, o progresso da ciência, que também explica fenômenos com a base científica. E como que é? Existe algum conflito? Como que fica essa questão, Bertolli, da ciência relacionada ao mito? Bem, a ciência, eu acho que nos tempos atuais, ela não tem a preocupação de desqualificar mitos, mas, especialmente no contexto das ciências humanas, de explicar esses mitos. Então, quando nós estamos falando em Papai Noel, quando nós estamos falando em Natal, o que essa ciência, especialmente a antropologia, faz? Ela historia esse personagem. Vejam, como o Papai Noel é um personagem construído no decorrer de séculos e de milênios. Papai Noel, ou São Nicolau, viveu no final do século III, início do século IV. Ninguém sabe com que idade ele morreu. Todas as representações que nós temos do Papai Noel, do São Nicolau, ele é magrinho, relativamente jovem. Ele não era só bondoso, ele dava presente para as crianças, para os necessitados, mas ele era um bispo na Turquia. E o bispo lá no século III, no século IV, ele tinha que ser violento. O bispo era vigilante, tinha que preservar a ortodoxia desse cristianismo que está surgindo institucionalmente. E, pouco a pouco, esse personagem que é celebrado dia 6 de dezembro, ele é atrelado ao Natal. E atrelado como? Ele aparece no século XVI na Espanha, enquanto já santo, dando comida às pessoas que passavam fome na época do Natal. Mais ou menos na mesma época, na Itália, ele aparece também ressuscitando uma criança. Então, aí vai se atrelando, se deslocando de 6 de dezembro, que é a data de São Nicolau, para 25 de dezembro. Então, vai mesclando esse personagem. No século XVII, na Alemanha, começa a se utilizar árvores de Natal, que é uma lembrança dos antigos romanos que colocavam árvores no inverno para celebrar a vida. Depois, no século XIX já, começo do século XIX, um professor de literatura norte-americano, ele cria esse personagem. Ele, para celebrar o Natal, ele escreve um conto em forma de poema para os filhos, falando desse indivíduo gorducho, velhinho, que para ele morava na Finlândia. Como ele trabalhava com literatura antiga, já tinha rena, os elfos, os anões do Papai Noel. Então ele já começa a construir. Final do século XIX, por volta de 1886,
um cartunista, que inclusive foi o mesmo cartunista que fez o Tio Sam, ele vai criar o personagem de Papai Noel. Aí nós já temos este Papai Noel mais ou menos que nós conhecemos, e é esse Papai Noel, ainda com algumas variantes, não roupa vermelha, etc., etc., que chega no Brasil por volta da década de 20. O personagem que nós conhecemos, como nós já comentamos aqui, é uma construção, uma finalização, vejam, a soma e a harmonização de todos esses elementos que eu falei rapidamente aqui na propaganda da Coca-Cola de 1931. E aí essa globalização desse Papai Noel. Bertolli, nós temos aqui uma matéria da revista Crescer, que é uma revista voltada para pais, falando sobre o desenvolvimento das crianças, e ela questiona até quando a criança deve acreditar no Papai Noel. Segundo a revista, normalmente até 7 anos a criança é ok, ela acreditar no bom velhinho, só que a partir dos 5 anos a criança já começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com essa figura. O fato da criança deixar de acreditar no mito, isso enfraquece de alguma forma esse mito? Ou ele reforça um caráter de negociação, de dominação? Vejam, a criança, ela, em um determinado momento, ela aceita o Papai Noel como uma figura real, como uma entidade real e trabalha com isso. Mas, a partir daquele momento em que ela vai perdendo a crença na realidade do Papai Noel, ele permanece como um elemento lúdico, tanto que nós próprios ainda falamos do Papai Noel. Então, na verdade, não enfraquece. Dependendo da etapa da vida do indivíduo, ele vai ter uma determinada relação com Papai Noel. Vejam, até que muitas vezes eu conheço pessoas mais idosas, meio gorduchas, elas vão lá em casa, elas mesmas se fantasiam de Papai Noel. Tá? Então você tem a crença, você tem o lúdico e você tem a incorporação dependendo do momento de vida. Então, claro está que a criança vive uma etapa psicológica na qual o mundo fantástico ou o maravilhoso, como dizem os antropólogos, se confunde com a própria realidade. Deixar de ser criança, entre outras coisas, é ir se distanciando desse mundo imaginário, se distanciando, se negando a validade e a realidade desse mundo e o aceitando como um espaço lúdico. Se tornar mais adulto e mais racional. Exatamente. No próximo bloco nós vamos falar sobre algumas questões ligadas ao Natal. Por exemplo, se é possível, alguém consegue fugir do Natal e por que essa época do ano é tão estimulante para a solidariedade. Então continue ligado, nós vamos agora ao nosso segundo intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Fórum, neste terceiro bloco, falando sobre mitos natalinos e outros. Nós recebemos hoje o professor Cláudio Bertolli Filho. Bertolli, a gente vê que essa época do ano, o Natal, é uma época que estimula muita solidariedade, não é? Essa solidariedade que é despertada nessa época, ela também faz parte do mito natalino? O mito, ele se apresenta no cotidiano através de ritos, todas as celebrações natalinas. Né? E os ritos, eles têm essa função de suscitar, de fazer o indivíduo sentir certas coisas. No Natal, a ideia de solidariedade. Desde as músicas, a figura do Papai Noel, todo o clima criado é exatamente sensibilizar o indivíduo em relação aos outros. Então eu posso pensar que nesse sentido, o mito do Papai Noel, do Natal como um todo, tem a função de agregar a sociedade, mostrar que os indivíduos não estão isolados, mas estão articulados através de um bom sentimento, o sentimento da solidariedade. O futuro é desconhecido, sejam fatos positivos ou negativos que estejam pela frente, cada um não está sozinho individualmente, estamos de mãos dadas, a ideia é mais ou menos essa. Exatamente isso. É uma característica do mito, né, Bertolli? No Carnaval também tem seus rituais. Criar a ideia de alegria, de felicidade, de festejos. Então, as datas anuais que são celebradas, Dia das Crianças, sensibilização com as crianças, o Natal, o Dia dos Mortos, o Carnaval, todos eles têm uma função que é o quê? Criar ou enfatizar sensibilidades. Durante todo o programa nós falamos sobre esse clima de Natal tão presente no nosso dia a dia nesse período. A literatura tem vários exemplos de personagens que não gostam de Natal,
como o Scrooge, do livro Um Conto de Natal, do Charles Dickens, escrito em 1893, e também o Grinch, aquele personagem verdinho, né, criado pelo Dr. Seuss em 1957. Apesar desses exemplos serem um pouco datados, até um pouco antigos, Bertolli, você digitando Odeio Natal no Orkut, o que aparece de comunidades com milhares de pessoas que odeiam o Natal, odeia a árvore de Natal, odeia a música de Natal, odeia tudo relacionado ao Natal, é muito grande. É possível fugir do Natal odiando essa data? Olha, torna-se muito difícil, né? Todo o processo de sociabilidade, nessa época, cobra de nós certos comportamentos. No mínimo, ser educado significa falar Feliz Natal, boas festas, assim pela frente. Somente o indivíduo efetivamente se isolando, sozinho, ou em pequenos grupos que compactuam com esse horror ao Natal, é que se torna possível. Mas vivendo em sociedade, é realmente impossível nós fugirmos dos mitos. Quem tem família grande deve sofrer um pouco mais nessa tentativa, porque é uma coisa um pouco automática, né? O contato familiar entre as pessoas chamando para o Natal, não é isso? Exatamente, é uma convocação. A pessoa que não participa dessas celebrações familiares acaba sendo considerado um traidor do próprio grupo. Então, muitas vezes o indivíduo participa dessas festas com má vontade. Ele esconde essa má vontade, mas frequentemente ele gostaria de não estar lá. Ou seja, Bertolli, as pessoas podem criticar, podem falar mal, mas não tem como deixar de viver essa época do ano. Por quê? Porque, inclusive, o rito é uma encenação. E todos nós encenamos papéis sociais, inclusive no Natal. Bertolli, muito obrigado pela sua presença. É uma imensa satisfação ter recebido você aqui. Tomara que seja apenas a primeira visita ao Fórum. Ok, eu agradeço e Feliz Natal para vocês. E Feliz Ano Novo para você também. O Fórum fica por aqui, mas no nosso site você encontra outras informações sobre o programa de hoje. Você também pode participar das nossas próximas edições seguindo os nossos perfis, tanto no Twitter quanto no Facebook. Participe, porque as suas dúvidas ajudam a desenhar os nossos próximos programas. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo Fórum. Até lá. Um Feliz Natal para você e até mais.